Então, nessa aula, ainda aqui no cadastro de contato, nós vamos estar fazendo o layout aqui do formulário de cadastro. Então, aqui, ó, eu vou selecionar o meu panel no formulário de cadastro de pessoa e vou subir com ele um pouco para que eu possa trabalhar aqui com o meu multipage. Então, eu vou vir aqui, eu vou clicar com o botão direito em cima. Aqui, na verdade, ele não é assim, ó, eu seleciono ela, qualquer uma das duas. Venho aqui nesse quadradinho que tem aqui do lado, ó, com uma setinha preta dentro. Aí aqui eu tenho as opções de remover e de adicionar uma guia. Então eu clico aqui em adicionar uma guia. Lembrando que essa guia primeira, ela é a 0, a guia segunda é a 1 e a guia terceira é a 2, tá? Então aqui nesse botão, ó, eu vou pressionar F4 e vamos colocar assim, ó, contato. Ou então, eu vou deixar esse botão para o endereço, vou colocar o contato aqui no terceiro. Então vamos lá. Contatos. Vou pegar aqui agora, vou pesquisar no site aqui do Icon Archive, que é onde eu vou pegar alguma imagem para eu utilizar ali. E vou pesquisar a palavra call, por exemplo, que significa chamada. Ou então contact, que significa contatos. Aqui eu vou escolher a licença comercial free. E vou pegar aqui uma imagem que eu gosto ali, que se enquadra. Eu vou pegar essa daqui, ó. Só que aí eu teria que abrir ela e pegar um tamanho menor. Eu não lembro qual é o tamanho dessas, mas deve ser aqui uma média de 48 pixels. Eu vou pegar essa daqui de 48, se não der certo, se ficar muito grande eu pego a outra. Talvez pode ser também a de 32. Então, ó, contact. Vou vir aqui no Visual Studio, na propriedade imagem. Deixa eu abrir aqui, olha só, aqui ele tem as dimensões da imagem, ó, 32 por 32. Então, vou baixar novamente a imagem de 32 pixels. Abri aqui, baixei. Ela está com o mesmo nome, só que com um aqui entre parênteses. Voltando aqui, vou vir aqui na imagem e vou carregar essa minha imagem que eu acabei de baixar aqui de 32 pixels, ok? Salvar. Se você não gostar, você troca, mas aí você deixa da forma que você quiser, tá bom? Então, eu vou dar 2 cliques aqui agora e eu vou chamar a função aqui, ó, layout botões. Olha só, ele está com o nome button 4, ok? Eu vou alterar esse nome aqui, vou colocar btn contato, certo? E aqui no layout de botões, eu vou colocar também o btn contato, ó, Ctrl V. Agora eu vou voltar aqui no botão. Olha só, ele acabou dando um erro, tá? Quando ele dá esse erro aqui, é porque eu alterei o nome do controle aqui, e o controle aqui no formulário, ele não está mais achando o evento click. Então, eu clico aqui, ó, Setup, Designer, linha tal. Ao clicar, ele vem para cá, ó, eu excluo essa linha aqui, ó, ok? Vou pressionar Ctrl Shift S para salvar. Vou vir aqui agora no formulário, ó, agora ele aparece. Então, eu pego esse botão aqui, pressiono F4 e altero o nome dele para btn contato. Ok? Agora, eu vou dar 2 cliques nele. Na verdade, nem era assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Quando eu apagar isso aqui, ele vai dar outro erro, tá? Ó. Se eu vier aqui, ó, ele vai dar erro de novo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui, vou apagar esse evento clique. Vou voltar aqui no formulário. Como eu já tenho esse evento clique, eu venho aqui, ó, na caixa de eventos, no clique. Abro aqui e procuro ele aqui, ó, btncontato.click. Ok? Agora, se eu der 2 cliques nele, ele me leva para esse clique aqui. Então, ele está levando o layout dos botões para o formulário, para o botão de contato. Eu agora tenho que chamar aqui a modificação aqui do... Deixa eu vir aqui, ó, vou dar 2 cliques no usuário. Eu tenho que chamar isso aqui, ó, o panel. Então, vou copiar, Ctrl C, vou vir aqui no contato, ó, vou dar um Ctrl V. Logo após aqui, e aqui eu digo que eu quero a opção 2, ok? Então, só para a gente testar, vamos vir aqui na page 3 e vou adicionar aqui um botão qualquer aqui, ó, e vou executar. Vou dar um F5. Então, ó, ao clicar aqui no botão de contato, ele tem que vir para cá, cliquei na pessoa, ele volta para cá. Aí, o que que acontece? Nós vamos fazer a mesma estrutura do botão usuário, olha só. Não pode cadastrar contato sem primeiro ter cadastrado os dados da pessoa, tá?
Porque o contato ele vai depender do ID aqui da pessoa para salvar um contato, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, vou fechar, vou vir aqui no botão usuário, ó, vou dar 2 cliques nele, eu vou copiar essa primeira estrutura aqui, Ctrl C, e vou vir aqui, ó, isso aqui também a gente pode apagar, tá? Isso aqui não tem nada a ver, que foi lá naquele panel que a gente usava antes e agora a gente não está usando mais. Então, copiei esse primeiro bloco aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no botão de contato e vou dar um Ctrl V antes de tudo, tá? Antes de qualquer coisa, ó. Aí aqui, ó, cadastre os dados da pessoa para cadastrar dados de contato. Então, só vai ser permitido cadastrar contato, cadastrar endereço ou cadastrar usuário depois que primeiro tiver cadastrado a pessoa, ok? Então, agora que a gente já mudou o nosso layout, já fez a configuração, vamos escrever os nossos botões aqui. Eu vou pegar aqui na página 2, ó, vou copiar, na verdade eu vou até copiar o painel inteiro, ó, Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Aqui em cima eu vou pressionar F4, vai ser dados de contato. Dados de contato. E esse controlezinho amarelo aqui, ó, eu vou pressionar F4, vai ser o TXT ID contato, certo? E aqui embaixo a gente vai dar uma modificada. Isso aqui, ó, eu não vou querer. O botão salvar e cancelar, eu vou querer, ok? Deixar aqui. E esses controles aqui também eu posso deixar só o de login. Sem aqui eu posso apagar, isso aqui também. Aqui, ó, tem uma label aqui embaixo, que eu vou apagar ela, não sei o que que é. Apagar aqui. Eu vou então fazer a configuração dos campos. Deixa eu só abrir aqui a minha tabela no Flamehobin, para a gente ver certinho quais que são os campos que a gente tem que colocar ali. Então vamos lá, ó, tabela contato, abrir ela. E vou abrir aqui no maisinho. Então, eu vou ter o tipo de contato. Esse tipo de contato, ele vai ser um combo box, tá? Então, ó, eu vou colocar assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou dar um F4. O texto, eu vou colocar assim, ó. Tipo de contato, 2 pontos. Aí, esse controle aqui, eu vou apagar ele porque eu vou utilizar um controle combo box, o CB combo, ok? Que é um combo box que a gente já criou. Aqui vai ser o tipo de contato. E aqui abaixo a gente tem que colocar o contato, ok? Como o nosso contato aqui, ó, o nosso valor, ele tem um total de 100 caracteres, eu vou deixar ele, como é que eu vou dizer? A gente poderia fazer configurações, eu acho que eu vou fazer isso. Vou colocar assim do lado, ok? Se for celular, aí aparecer aqui um campozinho já com a formatação de celular. Se for e-mail, já aparecer essa formatação de e-mail, tudo. Eu não sei como que a gente vai fazer isso aqui ainda. Eu estou pensando aqui. Vamos pensar como que a gente vai fazer depois, a gente vai ajustar. Por enquanto, eu vou fazer o layout grosso aqui mesmo, inserindo mais um textbox, ok? Esse textbox aqui é o valor do contato que vai ser salvo. Aqui embaixo, ó, eu vou colocar o botão salvar aqui, vou diminuir ele um pouquinho. Esse botão cancelar, eu vou colocar ele aqui, ó, diminuir também um pouquinho. Só que o texto dele eu vou pressionar F4 e vou colocar excluir, porque esse daqui eu vou querer, de fato, excluir o contato. Ou a gente pode até colocar um botãozinho aqui, olha só, vamos colocar assim, ó, o texto desse aqui eu vou colocar só um mais, ok? De adicionar. Vou diminuir aqui o tamanho dele. Diminuir aqui também. E vou colocar ele aqui na frente, ó. Isso aqui vai ser o botão para a gente estar adicionando um contato. E o botão vermelho aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui na frente. Ou então a gente pode fazer para melhorar isso aqui. Fazer o seguinte, ó. Vou colocar assim. Tipo de contato. Deixa eu dar Ctrl Z até ele voltar aqui, ó. Aqui eu vou pressionar F4 e vou colocar excluir mesmo. Então, os botões eu vou colocar na frente. Aqui eu vou colocar embaixo. O tipo aqui.
Aqui eu vou colocar, ó, vou copiar, vou pressionar F4 e vou colocar assim, ó, valor do contato, ou seja, o tipo. Depois a gente pode até mudar isso daqui, né? Por enquanto, vamos colocar assim. E esse salvar aqui, ó, poderia colocar aqui, salvar, excluir, um do lado do outro. Aí você tem que fazer aí a forma que você achar mais interessante, tá? E aqui embaixo, eu quero colocar a lista com os contatos que compõem esse cadastro. Então, eu vou vir aqui na caixa de ferramentas e vou pesquisar aqui, ó, um Data Grid View. Esse controle aqui, ó. Eu clico nele, adiciono ele aqui. E aqui vai ser uma listinha com os contatos que a gente já cadastrou. O layout, igual eu já disse, vai ficar por sua conta, tá bom? Talvez a gente poderia colocar isso aqui no canto, ó. Colocar o tipo de contato aqui, assim. Colocar o valor do contato aqui embaixo, na lateral aqui. Colocar o botão salvar e o botão excluir aqui. Aí ficaria a seu critério, como que você vai fazer essa configuração. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Selecionar os dois, vou pressionar F4. Vou vir aqui na propriedade fonte e vou diminuir um pouquinho, ó. Tá 10, vou colocar 9. Ali 9 já tá bom. E aqui eu poderia colocar a lista com os contatos aqui do lado direito, ó. Fazer assim, ó. Eu vou trazer isso aqui para cá um pouquinho para poder manter o alinhamento ali, ok? Aqui eu vou tirar esses dois pontos daqui, ó. F4, aí eu apago os dois pontos, porque não está mais na frente. E aqui embaixo também a mesma coisa, ó. Então, assim, eu vou deixar dessa forma aqui. Você faz aí da maneira que você quiser. Para a gente continuar aqui, fazer a configuração desse controle List View, eu vou pressionar F4. O nome dele aqui eu vou colocar DT Contatos. Seria no caso de Data Grid View. Contato, ou DG no caso, né, contato. Esse daqui, que é o tipo, eu vou colocar CB, tipo, contato. Esse aqui que é o valor, eu vou dar aqui um F4 e vou colocar TXT, valor, contato. Esse aqui eu já mudei o nome, né? Esse aqui também eu já mudei. Agora, o List View, o Data Grid View, aqui na cor dele, ó, eu vou colocar que eu quero ele com um fundo branco. Na propriedade border estilo, eu vou colocar que eu quero ele sem borda. Eu não quero a borda aqui, eu só quero a lista com as informações. Aí você tem que ter na sua cabeça o seguinte. Eu não vou fazer isso aqui ainda, mas a gente consegue configurar o Data Grid View para receber os dados da forma que a gente desejar. Primeiro eu vou fazer para ele trazer os dados do jeito que vai vir do banco, depois eu faço para você configurar ele e deixar aqui do tamanho que você desejar. Então, por enquanto, vai ficar dessa forma aqui, ó. Talvez o ideal seria a gente até deixar uma borda aqui, ó. Vou deixar uma borda e depois a gente vê, ó, o que a gente faz no decorrer aí do curso, tá bom? Então, nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando em cima desse cadastro aqui. Deixa eu ver aqui o que está faltando ainda. Ah, não, tá faltando mais coisa, ó. Falta saber se ele é o contato principal. Então, ó, talvez a melhor opção seria a gente colocar o Data Grid View embaixo. Ó, vou colocar assim, ó, tipo de contato. O valor do contato aqui. Colocar isso aqui na frente. Isso aqui eu vou diminuir aqui. Aumentar um pouquinho. Vou colocar o botão salvar e excluir aqui na frente. Só que eu teria que obedecer aqui o alinhamento. Diminuir um pouquinho. O Data Grid View aqui eu vou aumentar ele. E aqui na frente eu vou colocar um controle de checkbox. Esse controle eu quero determinar se esse contato ele é principal ou não. Então eu vou colocar assim, ó, CK padrão contato, e o texto dele aqui eu vou colocar principal, ok? Ainda está faltando o campo de observação, que a gente vai ter que colocar. Eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar o salvar embaixo,
o salvar em cima, o excluir embaixo, aumentar aqui o valor do contato e vou fazer uma cópia aqui, ó, para eu colocar a observação. Então vou dar um F4 aqui e vou escrever observações, dois pontos. E aqui embaixo eu vou adicionar mais um controle txt, que vai ser a nossa observação, ok? Então deixa eu posicionar ele aqui, aumentar aqui o tamanho e vou fazer o alinhamento aqui. Aqui embaixo então vai ser a nossa lista com os nossos contatos. Deixa eu só subir aqui para cima um pouquinho, que aí a gente aumenta um pouquinho aqui, ó, o controle embaixo aqui, ok? Aí você pode fazer aí decoração se você quiser, igual nessa área em branco, você pode colocar aqui um desenhozinho de um contato, dá uma brincada aí para você dar uma mexida aqui nesse formulário. Eu vou selecionar essas labels aqui, deixa eu ver como é que estão as outras. Acho que é a mesma coisa, então eu ia mudar a cor, mas não precisa não. Então vamos só dar um F5 aqui para a gente executar e ver como é que tá ficando, ó. Eu vou descer o painel em cima de novo, vou dar um Ctrl Shift S e vou dar um F5 para poder salvar, para poder executar. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui no contato, não deu nada, ó. Vou então fazer um cadastro aqui qualquer de pessoa, vou salvar, ok. Agora com o ID aqui eu consigo, ó. Então vai ficar dessa forma aqui os dados de contato do nosso cadastro de pessoa. Então, próxima aula a gente vai estar configurando aqui o botão salvar.